Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai agora resolver o exercício da lista do professor Sebastião Mendanha, da matéria de Mecânica e Estatística, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, turma de 2023, semestre 1. A gente vai resolver esse aqui, é o exercício que ele colocou lá como avaliação 1D, tá? É para calcular a média variância de uma série de funções que representam densidades de probabilidade, e na letra D a gente tem uma função densidade de probabilidade que ele colocou lá como sendo a distribuição de Rayleigh, né? Então, P de x é dada da seguinte forma. Lá ele não colocou, mas veja o seguinte. Para x menor do que zero, eu teria densidades de probabilidade negativas, né? Então, faz sentido eu ter essa densidade de probabilidade apenas para x maior ou igual a zero, tá? Então, eu estou colocando uma definição adicional aqui, que é para x maior ou igual a zero, eu tenho essa distribuição. E para x menor que zero, ela vai ser zero. É uma função, veja que a aqui é uma constante, tá? Então, é uma função linear, uma reta, multiplicada por uma exponencial decrescente, mas não é uma exponencial decrescente qualquer, é uma exponencial do tipo gaussiana, né? Então, a gente conhece ali a forma da gaussiana, ela vai estar então representando uma competição entre uma reta e uma gaussiana. Tá? Bom, plotando isso para alguns valores de A, que A é igual a 1, 2 e 3, veja como é que fica, né? Uma reta, veja que como ela chega aqui na origem, quando a exponencial é 1, né? Aqui eu tenho 1 competindo com o 0, né? Então eu tenho aqui comportamento de reta aqui na vizinhança do 0. Logo eu tenho meu comportamento aqui que lembra a gaussiana, tá? Falei exponencial negativa, né? Mas é a gaussiana, pensa assim. E aí para vários valores de A, como A está no denominador, né? A amplitude aqui vai diminuindo conforme eu vou aumentando A. Mas, para representar uma densidade de probabilidade, a integral de menos infinito até infinito de p de x dx tem que ser igual a 1. Isso a gente sabe, né? Então, vamos conferir. Antes de fazer a média e a variância, vamos conferir então. Aqui, uma outra justificativa, né? Aqui eu tenho uma função par, que é a gaussiana, multiplicado por uma função ímpar. Então, imagina, se eu integrar de menos infinito até infinito, ao invés de só de zero até infinito, eu obtenho o quê? Função ímpar por função par. Da função ímpar, integrado num intervalo simétrico com relação à origem, daria zero, tá? Então, eu não acharia faz sentido então eu ter só a definição da densidade de probabilidade para x maior ou igual a zero. Mais um motivo, né? Bom, integral então de zero até infinito, que é onde a função está definida como sendo diferente de zero, de x sobre a ao quadrado, exponencial de menos x ao quadrado sobre 2a ao quadrado, tem que ser 1. Bom, vamos ver então se isso dá 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar de u a exponencial de menos x quadrado sobre 2a. De modo que, quando x for infinito, esse extremo aqui de integração, quanto é que vai dar o u? Bom, aqui fica um número muito grande e negativo na exponencial, vai dar zero. Quando x for zero, bom, a exponencial vai dar 1. Então, u igual a 1. Então, esses vão ser os meus extremos de integração. du a dx, tá? O dx já está aparecendo aqui do outro lado, mas du derivado com relação a x, u derivado com relação a x, vai dar o quê? É um exponencial, então aparece a própria exponencial aqui. Regra da cadeia, eu tenho que derivar aqui o operando da exponencial. Então, fico como eu estou derivando com relação a x, menos 1 sobre 2a é constante,
Então fica aqui. E derivada de 2x, de x ao quadrado é 2x. Então, du é toda essa expressão aqui. Então, du, veja só, é menos 2 com 2 corta, menos x sobre a ao quadrado, que aparece aqui, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado. Então, du, ó, é praticamente aqui o integrando, né? Só que com o sinal de menos trocado, né? Eu teria que adicionar um sinal de menos aqui para dar o du. Né? Então, eu fico com, aqui ó, se multiplica essa equação aqui dos dois lados por menos 1, eu fico justamente com o integrando aqui do lado direito e menos du daqui. Então, eu vou ficar com a integral quando x é igual a 0 ou igual a 1, então agora a integral está sendo em nu, né? Então é de 1 até 0, não é de 0 até infinito mais, que era em x, é de 1 até 0 de menos du. Mas, isso aqui não é verdade, se eu inverto os extremos de integração, isso aqui não vira integral de 0 a 1 de du, tem que inverter o sinal aqui do integrando também. Então, isso daqui é uma integral, né? Fácil de calcular, vai dar u, que é derivada de u dá 1, né? Que é o integrando aqui, de 0 até 1, então 1 menos 0 dá 1, e é exatamente o que eu esperava, né? Então, essa função é de fato uma densidade de probabilidade, se definida aqui a partir de x igual a 0, para cima, né, para os positivos. Bom, beleza. Vamos então partir para o cálculo da média. Como é que a gente está procedendo? A gente está calculando o que eu chamei de momento de ordem 1. Tá? Porque o momento de ordem 1, que eu estou representando por essa médiazinha aqui de x, isso vai aparecer bastante no curso, né? É igual a integral de menos infinito até infinito de x p de x dx. Tá? Por que eu estou calculando esse momento? Porque ele é igual à média populacional, que eu vou chamar de μ. Bom, vamos ver quem que é então esse momento de ordem 1, que equivale à média, né? É a integral de 0 até infinito de x que multiplica p de x. Agora eu vou ter x sobre a ao quadrado, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado, e não vou ter mais uma reta aqui, né? Somente. Agora eu vou ter uma parábola, x quadrado, multiplicada pela gaussiana. Tá? A aqui é constante, né? Vou até tirar o a para desculpa, para fora da integral. Então fica 1 sobre a ao quadrado, integral de 0 a infinito, x quadrado exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado dx. E aqui, essa integral aqui, eu já me lembro de ter me deparado com ela. Veja só. Um resultado que é bom você ter aí de cabeça é esse daqui. Ó. A integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos bx quadrado dx. Dá para provar isso aqui, a gente pode até fazer num outro vídeo. É igual a raiz de π sobre o fator aqui que multiplica o x quadrado na gaussiana, tá? Você tira aqui tirando o menos, né, e o x quadrado, o que tiver multiplicando aqui vai ser esse denominador aqui, raiz de π sobre b. Então, é a integral de menos infinito até infinito de e elevado a menos bx quadrado dx. Agora, isso aqui é uma malandragem que a gente usa, não pode mostrar para nenhum matemático, tá? O que a gente está fazendo aqui, b é uma constante a princípio, né? Mas a gente está enxergando agora essa constante como sendo uma variável. E eu vou derivar aqui essa soma, né? Com relação a b. Tá? Então, enxerga b como uma variável. Eu vou integrar agora dos dois lados, vou derivar dos dois lados com relação a b. Então, como é que fica? Do lado esquerdo aqui, olha o que eu tenho. Derivada de e elevado a menos bx quadrado com relação ao b é a própria exponencial. E agora a regra da cadeia, como é que fica? Menos x quadrado, né? Porque o b eu estou derivando com relação a b, então aquilo que está multiplicando b eu estou encarando como sendo uma constante, então fica menos x quadrado, derivada de b é 1, né, com relação a b. E aqui do lado direito, olha só, eu tenho raiz de π sobre b.
eu encarei aqui isso aqui como sendo π sobre b elevado a meio. Então, a derivada vai ser, com relação a b, fica meio que multiplica π sobre b elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio, né? Fazendo a derivada. Regra da cadeia, o b está no denominador, então fica o π, que multiplica menos b elevado, aqui era b elevado a menos 1, fica menos 2, né? Menos 1, menos 1, menos 2. Então fica menos π sobre b ao quadrado. Bom, esse menos do lado esquerdo eu posso cancelar com esse menos do lado direito. 1 sobre 2. Vou pegar um b aqui emprestado aqui desse b ao quadrado, vai ficar 1 sobre 2b. Aqui, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que fique aqui, ó, a base π sobre b e aqui também π sobre b. Então fica 1 sobre 2b, π sobre b elevado a menos meio, mais 1. Ora, isso é π elevado a meio, né? Então, π elevado a meio, π sobre b elevado a meio, né? Então fica raiz de π sobre b, 1 sobre 2b. E olha só o que eu encontrei. Um valor para essa integral, que é justamente a que eu tinha aqui do lado esquerdo. Tá? Agora eu tenho a integral. Opa, não, tem um problema aqui, ó. Eu tenho que integrar de 0 até infinito. Aqui eu estou integrando de menos infinito até infinito. Só que veja bem, aqui eu não tenho uma função par. A gaussiana também não é uma função par. Função par que multiplica função par dá também uma função par. X ao quadrado, por exemplo, vezes x ao quadrado, duas funções pares, dando x à quarta, que também é uma função par. E uma função par integrada no intervalo simétrico com relação à origem, olha só o que eu posso fazer. Eu posso integrar só a metade de cima, né, 0 até infinito, e multiplicar por 2, porque a integral vai ser idêntica de um lado e do outro. Dos lados x positivo, é só multiplicar por 2 que eu obtenho a integral inteira de menos infinito até infinito. Agora sim, ó, eu tenho a definição aqui de 0 até infinito, né, da integral, x quadrado, exponencial de menos x quadrado, multiplica aqui um b, o meu b aqui no caso vai ser 1 sobre 2a ao quadrado, e aqui do outro lado eu tenho a resposta. Vou passar dividindo esse 2 para eu ter exatamente aqui, ó, a integral que eu tenho aqui do lado esquerdo. Então vai ficar 1 sobre 4b raiz de π sobre b. Bom, então vamos aplicar esse resultado. Vai ficar 1 sobre a ao quadrado, 1 sobre 4b, então vai ficar 1 sobre 4 que multiplica. O meu b é 1 sobre 2a ao quadrado. Só tomar cuidado aqui que o b não é 2a ao quadrado, é 1 sobre 2a ao quadrado que está multiplicando o x quadrado, né? E aqui dentro da raiz de π sobre 1 sobre 2a ao quadrado. Como está no denominador, a gente vai ter esse cuidado, né, de colocar a primeira vez o inverso do segundo, né, aqui acaba passando multiplicando, né. Vamos fazer isso com calma, vamos lá. 1 sobre a ao quadrado. Esse a ao quadrado, veja que ele cancela com esse a ao quadrado aqui, ó. E esse 4 ele cancela com esse 2, fica só então 1 meio. Aqui dentro da raiz, o radicando eu tenho o quê? 2a ao quadrado, passa para cima, que multiplica π, tudo isso dentro da raiz. O a ao quadrado eu posso tirar, é um número positivo, a princípio, né? Eu estou definindo ele como sendo positivo. Então fica a sobre 2, raiz de 2π, e agora vou colocar o 2 aqui, que está de fora para dentro da raiz, fica a raiz de π, para eu colocar aqui para dentro fica 4, né, no denominador, então 2 com 4 fica 2 no denominador, no final das contas. Então, esse momento de ordem 1 é igual ao μ, que é o símbolo que eu uso para média populacional dessa distribuição. Está dando, então, a raiz de π sobre 2. Bom, o momento de ordem 2 eu calculo para calcular depois a variância, tá? Então, vamos lá, vamos calcular o momento de ordem 2. Agora eu vou ter x quadrado multiplicando x sobre a ao quadrado, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado. Agora eu vou ter uma função ímpar, né? Um x ao cubo aqui multiplicando a minha gaussiana. Bom, o que eu proponho para você é o seguinte.
Veja a seguinte maneira. Isso aqui a gente enxerga a partir daquela verificação que a gente faz lá no começo. Quando eu fiz aquela integral, eu notei o seguinte: quando eu derivo exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado, o que aparece? Exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2a ao quadrado, negativo, né? Tudo isso aqui tudo é constante. Estou fazendo a regra da cadeia, então aqui a integral de x quadrado fica 2x, né? Fica exponencial, e aí regra da cadeia eu tenho que derivar aqui o operando da exponencial, eu fico com isso aqui para fora. E olha só o que é isso, cancela o 2 aqui, eu fico com menos x sobre a ao quadrado, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado, que é nada mais nada menos que essa parte aqui da minha integral, não é? É um resultado que é praticamente a definição de p de x, a não ser por esse sinal aqui de menos. Então, vamos tentar então aplicar aqui a integração por partes, porque se eu fizer a derivada de menos exponencial de menos x quadrado, só coloquei um menos aqui para dentro, eu vou então ter do outro lado aqui direito, então, mais x sobre a ao quadrado, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado dx, que é o que aparece aqui. Então, quando eu vou integrar por partes, não tem uma parte ali do integrando que eu tenho que conhecer a integral facilmente. Bom, essa é um exemplo, né? O que eu vou fazer? Vou chamar x quadrado de u, de modo que du é igual a 2x dx, e v dv, naquela integração por partes, eu vou chamar então o restante aqui, né? X sobre a ao quadrado, exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado dx, e isso eu estou identificando aqui como sendo, né, d de menos exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado. Ora, então o meu v, integrando dos dois lados, eu vou ficar com v igual a só menos exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado. Tá? Então, estou aplicando agora a exponencial, a integral por partes, notando que essa parte aqui, eu já conheço a integral. Tá? Então, eu chamo x quadrado como sendo o meu u, né, da integração por partes. Eu até fiz uma revisãozinha, acho que foi no último vídeo, da integração por partes. Depois dá uma olhadinha lá. E aí eu fico então com o meu momento de ordem 2, sendo então o v, então x quadrado é o meu u, o v é a menos a exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado, avaliado entre 0 e infinito, né? Menos a integral de v du. O v é justamente a exponencial aqui com sinal negativo, du é 2x dx. Vamos fazer essa avaliação. Aqui eu tenho x quadrado no infinito, dá infinito, né? Infinito ao quadrado é o próprio infinito. E aqui também é um abuso de notação, né? A gente teria que fazer os limites e tal, mas vamos fazer, acho que não tem problema aqui para o nosso contexto. Infinito ao quadrado dá infinito. E aqui uma exponencial negativa de um número muito grande, no número infinito. Vai dar zero, né? Vai dar menos zero aqui. Menos zero é zero. Menos em zero, olha só, aqui vai ficar zero. E aqui vai ficar, exponencial de zero é 1, então fica menos 1. Então esse primeiro termo aqui, fica zero e zero, né? Esse primeiro termo já vai sumir. E aqui no segundo termo dessa soma, eu vou ter o 2 pode sair para fora da integral, eu tenho menos com menos aqui vai dar mais, então mais 2, integral de 0 até infinito de x exponencial de menos x quadrado sobre 2a ao quadrado dx. Vou copiar isso para o próximo slide. E aqui a gente já viu que vai dar zero, né? E olha só, aqui quase que apareceu a definição de p de x, na verdade. Só faltou um a ao quadrado aqui, dividindo o x. Então eu vou acrescentar ele, dividindo o x, mas aí para não alterar esse número, né? Que eu estou uma integral definida aqui. Para não alterar esse número, eu vou multiplicar por a ao quadrado.
como é constante, vai ficar de fora ali da integral já. Então, multipliquei em cima e embaixo aqui por a ao quadrado. E essa integral de 0 até infinito de π de x dx, a gente já calculou, é 1, né? Está representando a minha densidade de probabilidade a partir de zero. Então, integral de 0 a infinito do p de x é 1. Então, encontrei o meu momento de ordem 2, que é justamente 2a ao quadrado. Bom, a variância, que eu estou representando aqui como o quadrado do desvio padrão populacional, sigma ao quadrado, é igual ao momento de ordem 2 menos o quadrado do momento de ordem 1, que eu já calculei. Então, vai ficar momento de ordem 2, 2a ao quadrado, menos o momento de ordem 1 deu a sobre... a que multiplica a raiz de π sobre 2. Tudo isso ao quadrado. A variância, então, vai ser 2a ao quadrado menos a ao quadrado, que multiplica π sobre 2. A variância, então, vai ser... Vou colocar o a ao quadrado em evidência. E, tirando o mínimo aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4 menos π sobre 2. Então, a variância a ao quadrado, que multiplica 4 menos π sobre 2. E a média, a raiz de π sobre 2, que a gente já havia calculado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício que a gente está chamando de avaliação 1, a letra D, tá? Do primeiro exercício, a avaliação 1D, da lista de exercícios de Mecânica e Estatística do professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o nosso canal, se inscrevam para a gente poder divulgar mais esse conhecimento e ajudar mais estudantes aí de Mecânica e Estatística mundo afora, beleza? Valeu aí!